tarde a todos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um especiado de estudo, então, e hoje está muito especial que vai falar sobre um tema bastante contemporâneo, que é o psicanalista nas redes sociais. Uma boa tarde especial para quem participa da nossa roda de conversa aí de Toulouse, na França. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, já deixo aqui o lembrete também para a nossa roda de conversa, que será na quinta-feira, dia 6 de novembro, com o psicanalista, escritor e professor goiano Marcos Arruda, que dentro do psicanálise sistema vai nos falar do uso ao intervir do desejo, a partir do filme brasileiro Cultura Arcaica, filme de Luiz Fernando Carvalho, baseado no livro que tem o mesmo nome. E para quem quiser participar da próxima roda de conversa, então é uma boa pedida já assistir o filme, né? Bom, aproveito também para lembrar as pessoas que estão nos acompanhando sobre as gravações das rodas de conversa do Travessia, todas elas estão no canal do YouTube. E para acessar, é só acessar o canal do YouTube, o link está na bio do Instagram. E qualquer dúvida também é só escrever para a gente, passar ali um direct ou uma mensagem, e a gente responde auxiliando. Continuamos recebendo sugestões de temas e também dos convidados. Estamos com a agenda até janeiro já fechada, mas temos olhado cada caso um a um. Bom, feitos os devidos lembretes, então eu digo que é com grande admiração e respeito que recebemos hoje o psicanalista, membro da Maiútica Florianópolis, instituição psicanalítica, professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, membro e vice-presidente do CRIVA França, Maurício Marisca, que vai nos falar sobre uma questão que atravessa o nosso tempo, o lugar do psicanalista e da psicanálise nas redes sociais. As redes que antes eram somente espaços de lazer e contato tornaram-se, com o tempo, potentes instrumentos de informação, divulgação e também de mercado. Não temos como negar, por exemplo, a presença da psicanálise nesses espaços, e, inevitavelmente, circula a partir de vídeos, postagens, podcasts e discursos que, às vezes, traduzem, complexificam, simplificam e até mesmo esvaziam seu alcance. O que está sendo ofertado ali? Um saber que se vende? Um convite à escuta? Ou uma mercadoria simbólica? Muitos de nós psicanalistas dizemos que vivemos em um tempo em que o analista é convocado a estar onde o povo está, mas sem perder o lugar de ignorância. Aquele que escuta o inconsciente e não promete a emergência de um saber antecipado. Como então sustentar o discurso do analista em meio ao discurso capitalista, em que cada postagem, seja por vídeo, imagem ou escrita, pode ser monetizada? Como manter viva a falta quando tudo se quer mostrar, explicar e preencher? São sobre essas questões tão urgentes e complexas que conversaremos hoje com o nosso convidado Maurício Malisca, que, entre outros títulos já mencionados, é também membro honorário de Lapsus de Toledo, na Espanha, é mestre, doutor em Linguística, com estágio doutoral na Université Paris 7, doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado em psicanálise pela Université Côte d'Azur, na França, professor de psicanálise do curso de graduação em psicologia e no programa de pós-graduação em ciências da linguagem da Unisul em Santa Catarina. Maurício, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa do Travessia e já me adianto pedindo para você nos contar um pouco sobre a sua percepção dessa relação do psicanalista e da psicanálise com as redes sociais. E já lanço também uma questão que seria a seguinte: a partir de sua experiência, o que você acha que mudou na prática clínica com o advento das redes? A palavra é sua. Certo. Bom, boa tarde. Obrigado, Antônio, por esta apresentação. É um prazer estar aqui com vocês todos e todas nesse espaço, né? Um espaço extremamente rico de diálogo e trocas. Como eu dizia anteriormente, antes de iniciarmos oficialmente, infelizmente não consigo acompanhar
né, todas as edições aqui do Travessia, porque, enfim, é um horário de trabalho, um horário em que não disponho livre assim toda semana. Mas agradeço e incentivo, né, a iniciativas, né, como essa. Desejo bastante êxito para este espaço. Então, a temática, né, do psicanalista e as redes sociais, que poderia ser também o psicanalista nas redes sociais, né, tem me ocupado nos últimos tempos, porque tem me provocado uma série de questionamentos aí, né, em relação às redes sociais, né. É, né, tentando responder à questão que você me coloca e introduzindo também o tema, hum, eu acredito que, claro, depois da pandemia, a nossa vida ficou mais virtualizada, né? Não que antes não estava, né? Já era um movimento que vinha crescendo, não só as redes sociais virtuais, né? Às vezes a gente abrevia dizendo rede social, mas não, é rede social virtual, né? Tem uma outra rede social que não é virtual, e as redes sociais são diferentes, né? O virtual e o não virtual, né? No sentido que no virtual temos 1 milhão de amigos, né? Assim, e muitas pessoas que às vezes nem conhecemos, mas está lá como amigo, como seguidor e tal, né? Diferentemente da rede social não virtual, em que você encontra as pessoas que realmente você tem contato. Pode não ser um grande amigo, mas alguém que você tenha contato, que seja um colega de trabalho, né, ou um colega de estudos, enfim, que você vai encontrar, que tu vai se relacionar, ou ir na casa, ou tomar um café junto, ou trocar uma ideia, enfim. Então, as redes sociais virtuais, elas dão uma ideia um pouco virtualizada da coisa, e nesse virtualizado há um pouco, já na própria ideia de virtualização, algo que esconde, né? Por exemplo, o que é essa rede social, que relação você realmente estabelece com essas pessoas que estão ali conectadas contigo na rede social, né? Então, digamos assim, temos aí todo um, um- algo a ser pensado, a ser desenvolvido um pouco melhor acerca do que efetivamente é ou do que se trata, né, as redes sociais. Com a pandemia, efetivamente, o nosso contato com as redes sociais virtuais aumentou enormemente, né? O nosso mundo digital aí aumentou, né? E a partir disso, a gente viu um crescente, né, dos psicanalistas estando mais presente nesses espaços, né? Espaços antes não muito ocupados, né? Espaços antes que não estavam, de todo modo, ocupados pelos psicanalistas, ocupados talvez por outros setores, outros profissionais, mas não por psicanalistas, né? E o que a gente observa é um crescente da ocupação dos psicanalistas nesses espaços, né? É, bom, isso tudo, às vezes as pessoas articulam isso com a questão dos atendimentos online. Eu faço uma certa separação, né? Porque a psicanálise que ocorre de forma online, é, eu acho que não é bem esse ponto das redes sociais, porque de um lado está o psicanalista, de um lado da linha, digamos, do outro lado está o sujeito, está o analisante, que se coloca a falar e é possível falar e é possível escutar, então me parece que é possível haver uma análise aí, né? Não em todos os casos, não sempre, mas há possibilidades. Porque há dois sujeitos apenas, se a gente for lá nas funções do Jacobson, né? O que muda é a função tática, né? Ou seja, qual o canal que está acontecendo essa análise, essa fala e essa escuta, né? Então, e o canal é mediado por um aplicativo de videoconferência, é mediado por um instrumento tecnológico.
As redes sociais, eu acho que a virtualização é maior, no sentido que não se sabe bem quem é o outro ali, né? É, e como eu estava dizendo, os psicanalistas começaram a ocupar mais as redes sociais. E aí o questionamento que eu me faço é um pouco de que forma essa ocupação ocorre, né? Porque, por um lado, as redes sociais elas trouxeram uma certa democratização do espaço. Vou dar alguns exemplos fora do campo psicanalítico, né? Por exemplo, uma série de humoristas se tornaram conhecidos e divulgaram seus trabalhos a partir das redes sociais, a partir de uma divulgação nas redes sociais e ganharam notoriedade, né? Esses humoristas, há 10, 15 anos atrás, para eles terem essa notoriedade, eles teriam que ser captados por alguma emissora de televisão, o que era uma peneira muito pequena, né? Para ter uma projeção assim nacional ou uma projeção regional, né? Então, essas pessoas ficavam no máximo com um público, um sucesso muito local em suas cidades. A partir das redes sociais, por exemplo, uma série de humoristas se tornaram conhecidos e foram propagados e mostraram seus trabalhos, e hoje em dia fazem shows pelo Brasil todo, nesse formato de stand-up, ou mesmo, enfim, esse teatro mais de comic, né? Enfim. Então, a gente tem aí uma popularização disso. No campo da música também, né? Ou seja, também há 10, 15 anos atrás, se você tinha uma banda, um grupo musical, para você ter alguma projeção, você teria que ter articulação com gravadoras e você ser lançado de algum modo na mídia, né? Hoje em dia é possível, num bom estúdio, você gravar suas músicas e lançar nas plataformas e você mesmo fazer a sua divulgação nas redes sociais, ter seguidores, ter o teu público, criar o teu público ali que vai gostar da tua música, você vai ter o teu nicho também de pessoas que gostam daquele estilo de música, enfim. Então, eu acho que as redes sociais, num certo sentido, deram uma democratização para esses espaços, tornaram a coisa mais plural. Mas no campo da psicanálise, eu acho que ela tem um caráter também um pouco nocivo. Por quê? Porque o próprio dispositivo da rede social, ela pode combinar bem para um humorista que em 1, 2 minutos ele pode fazer um humor de um fato social, um fato que ocorre nacionalmente, que todo mundo tem conhecimento, fazer uma tirada, fazer um humor sobre aquilo, ou uma pequena piada, um dito espirituoso sobre aquilo em 2, 3 minutos, e aquilo viralizar, e aquilo ganhar seguidores, enfim. É, eu acho meio complicado na área da psicanálise, por exemplo, uma explicação teórica em 2, 3 minutos, né? Ou seja, trazer assim a explanação do conceito ou de alguma coisa em poucos minutos. O que eu quero dizer com isso? Que o dispositivo que a rede social está configurado de vídeos curtos, vídeos para chamar a atenção, com, com, com imagens, com movimentos, enfim, isso tudo é uma configuração que visa, né, digamos, algo que seja breve, que seja rápido, que chame atenção, é, que tenha um efeito imediato. Eu acho que nenhuma dessas coisas combina muito com a psicanálise, né, no sentido que para processarmos um conceito, temos que ler muito, temos que ler vários autores, temos que ler os mestres. Para elaborar esse conceito, temos que falar desde a origem do conceito, explanar. Não vai ser uma explanação que vai capturar o sujeito porque é rápida, porque é breve, momentânea. Então, o dispositivo da rede social, se ela permite e, e faz com que aconteça
que humoristas, por exemplo, ou atores possam se despertar aí, a psicanálise eu acho que, assim como outras áreas que têm suas complexidades, é difícil, né? Contudo, Uhum, ela nos convida a isso, né? Essa divulgação da psicanálise, essa circulação da psicanálise nas redes sociais, parece que demanda isso, né? Demanda esse tipo de conteúdo, né? Então, o que faz com que a gente vê alguns reducionismos, às vezes até alguns equívocos teóricos, né? O reducionismo já é uma simplificação difícil, porque daí todo um conceito complexo, ele é reduzido em poucos minutos. Às vezes até pode ser que aquilo esteja correto, mas ao resumir, ao simplificar, ele perde toda a sua potência, né? Então, uhum, de algum modo, me parece que assim estamos diante de uma certa contradição, porque por um lado, eu já disse isso em outros momentos, né? Por um lado, eu acho que a psicanálise tem que ir onde o povo está, né? Tem aquela música do Milton Nascimento, né? Que todo artista tem que ir onde o povo está. O psicanalista uhum, também, o psicanalista tem que estar onde o povo está, e o povo está nas mídias sociais, né? Nessas redes sociais, né? Então, aquela ideia do povo estar na rua, alguns estão na rua, a maioria está conectado aí nas redes sociais. Então, é, eu acho que o analista tem que ocupar esses espaços, né? Temos que acompanhar os avanços da nossa contemporaneidade, temos que estar onde o povo está, não podemos estar alheio a isso, dizer, não, não, a psicanálise não é para isso, né? Então, uhum, acho importante que a psicanálise esteja. Mas a minha pergunta, e retomo novamente, é de que modo o psicanalista pode estar nesses espaços, uhum. né? Sim. É, essa simplificação da teoria, né? É, ou também esse oferecimento, né? Essa venda de um serviço, sendo que a Uhum, psicanálise não é um serviço que uhum, se vende, né? Ela é uma escuta que ela vai se dar, mas não é nem um produto, nem um serviço para ser mercantilizado dessa maneira, né? uhum. E até na contramão, né, Maurício, daquilo que você trouxe, como, por exemplo, que o psicanalista precisa se debruçar nos textos, né, precisa ler muitas vezes e também se interrogar, né? Na contramão disso, a gente vê nas redes sociais a, a venda de um saber fechado, muitas vezes, né? De um saber Uhum, fechado, reducionista e fechado, né? sim, exato. Porque, veja, a escuta, se um paciente chega e diz assim, né, quanto tempo, um paciente que chega para uma primeira entrevista, né, quanto tempo vai levar o tratamento? Não podemos fazer aí um pacote de sessões? Essas são perguntas que a gente não consegue responder de antemão, né? Aquela famosa colocação de Freud do caminhante, né? Que ele diz, bom, não sei quanto tempo vai demorar a caminhada, porque não sei a amplitude dos seus passos. Então, não sabemos dizer quantas sessões vão ser necessárias para tratar um determinado sintoma, se é que vamos conseguir tratar. Por isso mesmo, não dá para fazer um pacotão de sessões, vamos ter que fazer uma a uma na singularidade. Então, e muitas vezes, é, a impossibilidade de oferecer um serviço, né? E às vezes a gente vê a psicanálise sendo, embora que disfarçadamente, mas muitas vezes ela está sendo oferecida como um serviço já pronto e acabado, né? E isso é muito delicado, né? Assim como também né, como você me apresentou aí, todos puderam acompanhar, eu sou professor também na universidade, então tenho contato com os jovens estudantes, seja os de graduação, como também os que estão no mestrado e doutorado, e é interessante de observar como
se tu fala com os jovens e tu pede alguma referência, assim, no campo da psicanálise, tipo, você está estudando psicanálise, então, que autores brasileiros você está estudando? Eles citam os psicanalistas, vão nomear YouTubers, ou seja, os analistas que, que têm rede social e rede social bem ativa, com vários seguidores. Aí esses eles seguem o perfil, né? Mas se você fala de outros analistas que também têm história no Brasil, que têm publicações em livros, em artigos, que são analistas de referência, independente da escola ou da instituição que esse analista seja afiliado, mas você fala o nome de outros que não são tão ativos na rede social, os alunos não conhecem. Eles dizem, não, não conheço. Nunca leu nada desse analista. Não, não, nunca li nada, não conheço. Então, quer dizer, meio que jovens analistas que se lançam nessas redes sociais e acabam se tornando grandes referências para outros jovens, né? Então, assim, isso a gente observou depois da pandemia, assim, pessoas completamente desconhecidas da noite para o dia se tornaram grandes referências na psicanálise. Alguns até dizem coisas interessantes, coisas coerentes e tal, mas muitas vezes sem um percurso de análise. Pessoas inteligentes que processam bem a teoria, mas com pouca experiência clínica, com pouca experiência institucional, né? Então, acho que isso cria um problema também preocupante, se formos ver, em termos da própria formação psicanalítica, né? Uhum. Porque, por exemplo, isso que sempre estamos discutindo, a formação do analista, o tripé da formação da analítica, né? Apesar de muitos desses analistas falarem isso nas redes sociais, a ideia que é passada é um pouco, olha, compra aqui os meus cursos, me siga aqui no canal, me siga no Instagram e tal, e essa vai ser a tua formação psicanalítica, sabe? Então, quer dizer, eu estou vendendo aqui um curso, estou vendendo um grupo de estudos, eu estou Sim. vendendo um grupo de supervisão, e você me segue aqui, e aí você, né, você vai ter uma formação psicanalítica. Uhum. Inclusive com Como- ofertas muitas vezes absurdas, né? Com tempo reduzido, tempo delimitado, né? Sim, sim. Você sabe que nessa minha busca e nessa articulação aqui, eu até nem fui tanto aos absurdos. Porque os absurdos, de algum modo, sempre existiram, né? Uma psicanálise que se diz evangélica, isso aí já existe há mais de 20 anos aí circulando no Brasil, né? Ou outras coisas que misturam até xamanismo e chama de psicanálise, sabe? Enfim, os absurdos não. Eu não tenho me interessado pelos absurdos. Eu tenho me interessado inclusive por psicanalistas que têm um certo reconhecimento, mas estão completamente vendidos a uma lógica capitalista das redes sociais. Uhum. Ou seja, também entraram nessa ciranda de a formação psicanalítica ser reduzida à venda de cursos, grupos de estudos, e não que não se possa ter espaços de diálogos e discussão nas redes sociais, ou promover a psicanálise nas redes sociais, mas fundamentalmente é necessário conduzir isso a um outro patamar, ao patamar em que a formação psicanalítica se dá no divã, né, se dá na análise de cada um, se dá também fazendo um percurso psicanalítico em que envolve o ensino, a transmissão, a análise de controle, a análise pessoal, né? Na minha leitura, eu vejo que as instituições psicanalíticas
sejam elas nomeadas de instituições, escolas, associação, não estou fazendo uma diferença aqui nisso, mas me parece vou nomear tudo isso de instituição, que as instituições psicanalíticas ainda buscam algo com mais seriedade nesse sentido. A maioria delas, ou das que eu conheço, todas as que eu conheço, são instituições que não têm fins lucrativos, né? Ou seja, são instituições que não visam lucro, então os seus membros né, trabalham para a instituição, inclusive pagam uma mensalidade, então eles não têm um ganho lucrativo nesse sentido monetário com isso. E aí vejo que pode ter uma outra ética, que não uma ética capitalista, que não uma ética do livre mercado, mas sim de pensar a mesma formação psicanalítica, de se comprometer também com a instituição em que muitas vezes o próprio analista fez o seu percurso de formação, então ele tem uma relação com aquela instituição, né? Uhum. Isso me parece importante, né? Senão realmente caímos no campo da mercantilização, né? Ah, eu vou Uhum. fazer curso com esse analista aqui, tá tanto. Não, vou no outro ali que tá mais barato, sabe? Então, de um certo modo, a psicanálise fica aí nesse livre mercado também, né? Com preços muitas vezes Sim. absurdos, sejam na venda desses cursos, seja nas próprias análises, né? Que daí, enfim, o analista, se ele se torna um popstar, ele ganha um valor de popstar e não um valor de psicanalista. Digo, Uhum. o valor da sua escuta, né? Uhum. Enfim, então, Eu acho que fica uma pergunta de fundo também aí, né, para se pensar, que seria assim, é, como pensar na presença digital do analista, né, nesse mercado, nessa rede que é uma rede onde vigora muito o discurso capitalista, né, neoliberal, e como pensar nessa presença digital do analista sem cair nessa lógica da mercadoria, da oferta e da venda, né? sim, é, essa é uma pergunta importante. Essa é a minha pergunta, porque eu acho que não cabe a gente só criticar ou até mesmo demonizar isso, porque o mundo atual é digital, está nas redes sociais, e nós temos que estar aí também, quer queiramos ou não queiramos, temos que estar, mas de que maneira, né? De que maneira isso pode acontecer, né? Tem uma série de coisas interessantes, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com isso, né? Uhum. Eu tenho um canal no YouTube em que, quando desenvolvo algum seminário, posto lá nesse canal. É, da minha experiência, o que eu acho interessante nisso, por exemplo, é de que aquilo funciona quase como um arquivo audiovisual de seminários, intervenções, apresentações de trabalho. Assim como tem o livro, tem o artigo, tem também disponibilizado ali um arquivo audiovisual. Mas não são vídeos curtos, não são intervenções breves, não são nesse contexto de chamar a atenção, angariar pessoas. Não, é quase como uma biblioteca, assim. Alguém às vezes me diz, eu vi que você deu um seminário lá no Maêutica, não pude ir, queria tanto ter assistido. Eu digo, não tem problema, está gravado, está lá disponível no YouTube. Eu passo o endereço do YouTube para a pessoa, ela acessa do celular, do computador, de onde ela quiser, e ela assiste. Geralmente 2 horas de exposição. Se ela está com disposição de acompanhar aquela exposição durante 2 horas, ok. Se ela quer colocar na velocidade mais rápido também, ok. Mas, enfim, é um arquivo ali, né? É um arquivo
que pode circular. Isso, por exemplo, eu acho interessante. Acho que vejo outros analistas que fazem isso também. Acho que é um material legal que a gente pode consultar, assistir. Isso eu acho rico, né? Acho que me incomoda um pouco é quando você torna isso uma coisa narcísica, assim, de uma autopromoção, e de uma autopromoção tentando angariar recursos, enfim, Uhum, ou até mesmo esses fenômenos de massa, assim. Eu acho que o fenômeno de massa não combina muito com o psicanalista. O psicanalista é um artesão, é aquele que tem que escutar um a um. O trabalho do analista é artesanal. Você não pode sair desse trabalho artesanal e criar uma multinacional com fábricas produzindo, com linhas de montagem produzindo em grande série, né? uhum, O que eu quero dizer é isso, que um analista que se torna extremamente famoso nas redes sociais, eu fico achando que ele vai ter dificuldade de exercer a clínica. Porque como é uhum, que ele vai trabalhar no um a um, na escuta de cada paciente? E aí vem aquele paciente cheio de resistência, que falta as sessões, que não paga, sabe? E daí você tem que trabalhar ali no um a um. Como é que o analista vai trabalhar aí no um a um se ele olha para o lado e ele tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais? Se ele lançar um curso ali nas redes sociais, ele vai ter não sei quantas mil pessoas ali fazendo aquele curso. Mesmo que ele colocar um valor barato para aquele curso, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando ali duramente com esse analisante que falta a sessão, que não paga, que todo resistente. Quer dizer, esse trabalho artesanal mais duro, mais difícil também, né? Se ele olha para o lado, uhum, tem um fenômeno tipo popstar, tipo, entende? Ele vai preferir fazer um curso ali que ele vai ganhar num curso ou que ele ganharia um ano de trabalho duro na clínica, sabe? Então, se ele está visando lucros, ele vai também para essa outra via muito mais fácil, muito mais rentável, né? Se é o lucro que ele está visando. Então, eu acho um pouco difícil, assim, quando você tem um fenômeno de massa muito grande em relação aos analistas. uhum. Sim. E eu estava pensando também, né, dentro dessa percepção da, desse saber, né, psicanalítico vendido de forma reduzida, fechada, né, e também não só isso, mas também o querer explicar demais, né, porque hoje tem muito isso nas redes sociais também, as pessoas querem, todo mundo quer explicar o que é um conceito psicanalítico e tal, e dessa Uhum. forma, né, muito rápida também. E eu fico me perguntando, né, o que é que vai acontecer, o que é que acontece no lugar de não saber, que é um lugar de referência, né, justamente para a psicanálise, né? Claro, essa é uma boa questão também, né? Uhum, O lugar da psicanálise não é o lugar desse saber, é um lugar do não saber, né? Porque na psicanálise não ensina, ou até tem uma parte que se ensina, mas fundamentalmente se transmite. E tem uhum, diferenças, né? O ensino é como se fosse o ensino da teoria, o ensino de um conceito. uhum, Esse ensino que é aquele que compra o curso quer entender o conceito, quer entender essa coisa complexa, como funciona e tal. A transmissão, ela mostra que, olha, tem algo aí que você não vai conseguir entender ou não vai conseguir articular, ou é a partir da clínica que tu vai articular, ou uhum, isso que você entendeu na clínica, você vai ter que manejar isso e, e vai ser uma outra coisa diferente. Então, enfim, entre aquilo que se ensina, se transmite, né?
E Uhum, aquilo, esse não saber, a maneira de operar esse não saber na clínica é de um outro lado. Então, acho que isso que tu está dizendo também é uma coisa que não combina, né? Como é que tu vai vender um não saber, né? Tipo, uhum, sim. E até porque, né, acaba transformando, fazendo com que isso que seja esse produto de venda, né, desse saber, ele acaba tendo um lugar de certeza, né? E não um lugar de dúvida que possa interrogar o próprio sujeito, né? claro, Hum, claro, sim. Por isso parece que a gente vê um certo esvaziamento, em certo sentido. Não é um esvaziamento. Eu ia dizer, bom, as instituições de psicanálise, né? Eu não acho que elas estão esvaziadas, mas quando você compara o número de seguidores nas redes sociais, aí elas estão esvaziadas. Parece uhum, que elas estiveram com o mesmo número de membros, de participantes, né? Que sempre estiveram. Parece que elas mantêm a média delas ali. Mas quando comparado com esse fenômeno de massa, você faz um evento ali numa instituição de psicanálise, você tem presença de 100, cento e poucas pessoas, 200, né? Na rede social tá milhões, né? Então, é, os dispositivos que se trabalha nas instituições, por exemplo, o cartel, não é para ser um grupo de estudos em que tem um mestre que vai ensinar tudo, né? O uhum, cartel é uma construção em torno do não saber, né? O mais um não é a figura do mais um no cartel, por exemplo, não é alguém que vai ensinar os demais e nem mesmo ser um coordenador daquele grupo, né? Ele vai zelar, né, e permitir para que os membros do cartel ali consigam elaborar um saber, né? Então, esse é um dispositivo psicanalítico, por exemplo, que é totalmente oposto ao que a gente vê como esse fenômeno nas redes sociais, esse fenômeno de massa, em que a psicanálise está vendida nesse saber pronto e acabado. Então, uhum, inclusive, você ocupar uma posição de não saber nas redes, a pessoa vai dizer, ah, não, esse aí não sabe nada. Esse aí uhum, não, quero alguém que me diga o que, né? Então, parece que a sim, psicanálise está atendendo a demanda, a demanda do uhum, sujeito, né? E com isso, sufoca e suprime o desejo, né? uhum, Então, quer dizer, teria que ser o contrário, como tradicionalmente se fez na psicanálise, nas instituições de psicanálise. Frustrar a demanda para que o desejo surja, né? uhum, Mas a necessidade de, é necessário frustrar essa demanda, né? Para que venha o uhum, desejo. E não corresponder a ela, né? Não dar os conceitos, dar o curso, dar esse saber, né? E onde fica o não saber, como você está questionando, né? Com sim. certeza. Uhum. E a gente poderia dizer, Maurício, que, por exemplo, nas redes sociais hoje, a partir de tudo isso, né, esses discursos que vigoram, né, seria o discurso do mestre, o discurso universitário, por exemplo, E o discurso do capitalista, né? o discurso Que, capitalista, claro, que é claro. o discurso do mestre moderno, né? Lacan vai dizer, né? O discurso do mestre moderno, porque justamente ele inverte, ele é o discurso do mestre com a inversão no primeiro quadrante, né? O que está em cima Uhum, vai para baixo, de baixo vai para cima. Então, quer dizer, essa inversão que faz com que é, o discurso capitalista é um discurso que não toma o sujeito como referência, né? A referência está na mercadoria que se produz a partir da tecnologia, né? E essa mercadoria é o que produz ali o capital, né? Então, o uhum, sujeito é um mero consumidor dessa mercadoria e também é consumido por essa mercadoria, né? O discurso capitalista é um discurso que não faz laço social, né? Então, eu acharia que, em termos discursivos, está presente o discurso do capitalista,
que se alia, na verdade, acho que o central é o discurso capitalista aliado ao discurso universitário e ao discurso do mestre. O Uhum, discurso do mestre nesse lugar de saber, desculpe, nesse lugar de poder, né, e o discurso universitário no lugar de saber, porque, bem, né, tomando o discurso universitário como um discurso acadêmico, um discurso da ciência, né, quer dizer, é a partir da ciência, da tecnologia que se produz tudo isso que está presente em nossas vidas, nos traz uma série de confortos, mas que também produz, né, a junção, né, dos dois, o discurso do mestre e o discurso universitário, trabalham aí em função do discurso capitalista, né? uhum, E o problema é a psicanálise estar nesse discurso. A psicanálise tem que encontrar o discurso dela, né? Ou seja, Lacan pontuou qual é o discurso da psicanálise, né? E o discurso da psicanálise, a dominante, né? O ponto de partida desse discurso é o objetuar, né? Quer dizer, é um lugar de vazio aí, esse lugar em que o analista está como semblante, né? Quer dizer, esse lugar que o analista está como vazio, né? Então, quer dizer, esse é o lugar do analista. E que nisso que estamos discutindo, eu acho que em muitos momentos ele fica perdido. Ou uhum, seja, nós temos que resgatar o discurso do analista nas redes sociais. uhum. Resgatar o próprio analista nas redes sociais, Sim. né? Ah. Isso me faz lembrar esse resgatar o analista nas redes sociais me faz lembrar um artigo que eu li de uma colega já tem um tempo, né, que é a Juliana Lang, que o título do artigo é algo assim, o analista nas redes enredado está, né? E me parece que sim, que Uhum. ele está enredado, né? Está enredado e Sim, precisa ser resgatado, né, a partir do discurso do analista, né? sim, sim. Tem uma frase do Lacan que está nos escritos, que eu gosto muito, até citei final de semana no Rio de Janeiro, lá no encontro de Convergência, que ele diz nos escritos, né, a psicanálise está em toda parte e os analistas em outro lugar, né, mostrando Uhum, talvez uma certa cisão, assim, né. É, em outro momento, Lacan diz o que é a psicanálise? É aquilo que se espera de um analista. Então, a psicanálise é aquilo que se espera de um analista. Então, espera-se que o analista promova a psicanálise e o discurso do analista, né? Que esse discurso aí seja a causa do analista, né? Mas muitas vezes tem essa cisão, como Lacan diz, a psicanálise está em toda parte e os analistas em outro lugar. Então, uhum, esse outro lugar me parece muito assim o lugar das redes, como se o analista está em outro lugar, ele está, né, preocupado com essa mercantilização do saber, dissociado de uma prática clínica efetivamente, né? Então, isso que estamos dizendo é o quanto que essa rede social e essa fama na rede social o leva para outros lugares, né? Inclusive isso que eu uhum, dizia do psicanalista, esse fenômeno de massa, Freud e Lacan, por exemplo, eram conhecidos e reconhecidos, sem dúvida, mas não diria um fenômeno de massa, né? Se tornaram até muito reconhecidos após a morte, né? uhum, Claro, ambos experienciaram em vida. Sim, tem vários autores que é depois da morte que se tornam reconhecidos e que têm notoriedade. Tanto Freud quanto Lacan experimentaram esse reconhecimento em vida, né? É, mas com um percurso bem diferente, né? Lacan, por exemplo, quando funda a Escola Freudiana de Paris, em 1964, é, 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 ele estava, digamos assim,
ele não era nenhum jovem, né? Já era um senhor de 63 anos, mas ele estava sofrendo uma pressão desgraçada da IPA, né? Inclusive uma certa perseguição. Então, ele não estava em alta, né? Depois parece que ele virou esse jogo. E nos últimos seminários do Lacan, os auditórios estavam cheios de gente, né? Tinha gente Uhum, saindo pelo ladrão, como diz a expressão. Mas mas eu vejo que a maneira como ele articulava isso era uma maneira muito singular e muito artesanal, né? E mais de uma vez a gente lê no seminário ele reclamando das muitas pessoas que estavam ali. Ou seja, uhum, ele sabia que muitos estavam lá porque ouviram falar de Lacan, ouviram falar dos seus seminários, mas que não acompanhavam o seu ensino, não exerciam a psicanálise. uhum, Então, ele, num momento, não me lembro qual seminário que ele diz algo do tipo: eu gostaria de um público menor, que fosse até a metade, que a gente pudesse sentar mais juntos para fazer mais trocas e tal. Então, quer dizer, parece que ele reclamava que não era uma multidão, mas reclamava daquele auditório cheio, né? Então, ou uhum, seja, queria trabalhar do modo mais artesanal, né? uhum. O próprio Freud também, né? Nunca foi um fenômeno de massa, assim, né? Muito pelo Sim, contrário, na massa ele é massacrado, né? isso. Ainda hoje, né? Na Aham, massa ele é bombardeado, né? sim, Então, é, enfim, uhum, esse analista, né, popstar, como eu disse, o influencer, esse analista que é extremamente famoso e conhecido, é um fenômeno da nossa contemporaneidade, que sim. O influencer é uma boa imagem, viu, para a gente pensar esse analista aí, né, que sai do lugar no discurso do analista, cede esse lugar para o discurso capitalista, né? sim, Esse sim. influencer é uma boa É, imagem para pensar A isso. gente não, a gente não pode generalizar. Eu acho que Sim, tem claro. alguns analistas que conseguem ser analista e, ao mesmo tempo, ter toda essa notoriedade, assim, e serem muito conhecidos. Mas esses que conseguem, eu realmente admiro muito, porque eles estão indo na contracorrente, assim, no sentido que tu tem uma arma muito poderosa nas suas mãos, que é você ser esse influencer, né? Isso é um Uhum, poder, né? da- das pessoas seguirem. Esse nome seguidores, né? Não, esse uhum, significante não é um acaso. Os significantes sempre nos dizem muito, né? sim, Eh, você tem, seguidores, né? você tem tantos mil seguidores, né? Quer dizer, é Uhum, quase uma seita, né? Então, uhum, esses seguidores que estão seguindo o que você diz, tem um poder muito grande aí nas mãos. E o uhum, poder está relacionado ao gozo, né? Será que o analista vai conseguir abrir mão desse poder, abrir mão desse uhum, gozo sim, e fazer o trabalho artesanal de um a um, na sim, escuta, sofrida ali na análise de cada analisante, nesse trabalho árduo, né? uhum, Ou todo esse poder do influencer, né? Dos seguidores que estão ali acompanhando cada postagem que tu faz e curtindo, né? Ou isso, né? Te tira da posição. Então, aqueles que conseguem permanecer nessa posição, diante de tudo isso, eu realmente tiro o chapéu mesmo, assim, sabe? Porque uhum. acho que é uma, é uma tentação muito forte sair do lugar de analista. Sim. Maurício, estamos com 52, 53 minutos. Passou super rápido. É sempre Sim, um, é sempre um prazer muito grande aí te escutar, né? E te agradeço imensamente pela tua participação aqui na roda de conversa no canal Travessia, que tem essa proposta aí desse lugar de troca mesmo, né? E não estamos pensando em likes, estamos pensando em que essas trocas, esses discursos possam aí circular para que também as pessoas possam, de alguma forma, refletir sobre o que está acontecendo, né? Tanto em relação ao discurso psicanalista, como a gente trouxe aqui, o discurso do psicanalista, como também o analista nas redes sociais, como em outros momentos, né?
a esses fenômenos de massa. Então, te agradeço imensamente aí a tua participação, tá bom? Muito Eu que obrigado agradeço, a todos Antônio, o convite. os presentes também, né? Uhum. Assim, eu agradeço também, Antônio, o convite, foi um prazer, realmente passou muito rápido. Fomos Sim. conversando enfim, foi um prazer dialogar aqui. Sim, muito obrigado aos presentes. Lembrando que na próxima quinta-feira nós temos uma outra roda de conversa aí com psicanálise e cinema. O psicanalista Marcos Arruda, goiano, que vai nos falar sobre o filme Lavoura Arcaica, né, do gozo ao interdito. Até lá. Certo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.